Me dá a imagem desse casal, por favor, uma história, pensa numa história misteriosa, gente. Amigo, obrigado pela grande audiência que vocês nos dão nesse momento em todo o Brasil. Olha, o Anderson, de 38 anos, está desaparecido desde sábado. O relacionamento entre Anderson e Joyce sempre foi um relacionamento conturbado. Vem pra mim, por favor. Muito embora conturbado, com tantas brigas, ficaram 15 anos juntos. Desse relacionamento tiveram 2 filhos. Depois do último bate-boca, o Anderson foi morar um tempo na casa da mãe, a Dona Maria. Mas quando descobriu que a Joyce abandonou a casa deles, o Anderson volta para cuidar do imóvel. De acordo com os vizinhos, 2 homens chamaram Anderson no portão. Todos entraram no carro da vítima e saíram. Dias depois, o carro foi encontrado abandonado na comunidade onde moram, sem nenhum vestígio do Anderson. Este é o carro. A família acredita que Joyce, a esposa que abandonou o imóvel, sabe o que aconteceu com o marido. Aqui na Zona Leste, São Miguel Paulista, em São Paulo. Vamos ver. Dona Maria é o retrato do desespero. Gente, eu não consigo mais não. A falta de notícias de Anderson virou o pior pesadelo que ela já enfrentou. Sem pistas do paradeiro do filho, ela parte para o ataque contra a nora. Eu não tenho notícia dele, ninguém me dá uma solução do que está acontecendo com ele, nem mesmo ela. A gente liga para ela, ela não tem onde, sem querer eu liguei para ela, aí ela falou comigo como se tivesse um ovo na boca. Eu falei, fala direito. Aí eu falei, você não está procurando, cadê o Anderson? Você não está procurando o Anderson? Eu estou preocupadíssima com o Anderson, não tenho notícia do Anderson. Eu estou preocupada com ele, que nem a senhora está. Eu falei, mas Joyce, você é esposa dele, você não está procurando o Anderson. Aí eu peguei e falei para ela assim, por que você não está procurando o Anderson? Ah, eu não sei onde ele está. A sua nora sabe, na sua opinião, onde ele está? Ou o que aconteceu com ele? Ela sabe onde ele está, porque ela é capaz de fazer qualquer coisa. Joyce foi a companheira de Anderson nos últimos 15 anos. É a mãe de 2 filhos dele. O menor acabou de completar 2 meses de vida. A gente também quer saber por que a Joyce não quer atender a gente. A gente quer uma posição, entendeu? Ela, como mulher, ela teria que estar aqui ajudando, independente das nossas indiferenças, dos nossos problemas, mas ela é mulher, ela é companheira dele. O casamento do Anderson e da Joyce já não ia bem há muito tempo, tanto que no ano passado ele ficou 9 meses morando aqui com a mãe. Nessa época dizia que a Joyce já tinha outro companheiro. Esse aqui era o quarto do Anderson. As roupas permanecem aqui e até as botas do trabalho. Só que mesmo morando aqui com a mãe, o Anderson saía correndo toda vez que recebia um telefonema da Joyce. Segundo a família dele, a Joyce inventava desculpas para atrair o Anderson. Dizia, por exemplo, que a filha do casal precisava ir para o hospital ou que necessitava de algo com urgência, até mesmo de madrugada. E nessas visitas, eles acabaram se envolvendo mais uma vez, até que a Joyce anunciou que estava grávida. Segundo a família, o Anderson não escondia empolgação com o primeiro filho homem, tanto que as irmãs dele se mobilizaram e fizeram um enxoval. Pagaram as roupas, fraldas e até o berço da criança. Mesmo assim, a Joyce nunca permitiu que o Anderson trouxesse o bebê para conhecer a avó paterna. Eu acho que ela usou de uma certa forma para atrair ele de novo. Aí ela fala pra gente que ele não deixava ela, mas pro nós ver aqui não era bem isso, porque ele ligava para ela. Eu já vi uma pessoa que assim, ele começou a namorar, a tocar a vida. Ela ligando, falando, entendeu? Mas o que Joyce tem a dizer sobre o sumiço do marido depois de mais uma briga do casal? Mesmo sem ela falar com a família de Anderson, conseguimos contato por telefone. Mas o Anderson que você conheceu não merece ser procurado? Anderson Gonzaga dos Santos, de 38 anos, presta serviços em uma empresa que monta estandes para eventos. Apesar das dificuldades, nunca mediu esforços para ajudar a mãe. Ele se preocupa muito com os filhos dele, ele se preocupa muito comigo.
Tá sempre querendo saber se a senhora tá bem. Se eu tô bem, se onde eu tô, se eu tô se eu tô com a minha Pamela, se eu tô com a Tatá, que é a irmã dele, mais velha, ele chama ela de Tatá, se eu tô com a Tatá, onde eu tô. Ele sempre se preocupou comigo. Anderson tem uma filha mais velha do primeiro casamento. A garota de 20 anos se mudou para a casa da avó para apoiá-la nesse momento difícil. Do jeito que ele aparecer, filho, pelo menos a avó fica mais sossegada. Nem cachorro eu prefiro, eu quero enterrar meu filho. Eu não quero encontrar ele morto. Não morto. Você mantém a esperança. O Anderson saiu aqui da casa da mãe na quinta-feira, dia 9 de abril, e já na sexta-feira não deu mais notícias. Ele estava aqui com a Dona Maria há 4 dias depois de mais uma briga com a Joyce. É que ela foi sorteada e ganhou um apartamento e um conjunto habitacional e queria que o Anderson vendesse a casa do casal na comunidade. Só que o Anderson não aceitava. Ele queria alugar a casa para ter uma renda extra. Diante desse impasse, o Anderson decidiu mais uma vez vir para a casa da mãe, onde ele ajudava a Dona Maria, cuidava do quintal. Tinha começado, inclusive, uma reforma para ampliar a casa. Mesmo morando aqui com a mãe, o Anderson sempre entrava em contato com a Joyce, até porque eles têm um filho recém-nascido. Só que de uma hora para outra, a Joyce não respondia mais às mensagens, nem atendia as ligações. E o Anderson ficou sabendo que ela tinha sumido da comunidade, o que para ele era bastante preocupante, até porque é uma invasão e quando o dono não aparece, a casa pode ser invadida por outra pessoa. O Anderson então saiu daqui para ver de perto a situação lá na casa do casal. Chegando lá, ele realmente confirmou que a Joyce tinha sumido. A casa estava abandonada. O Anderson precisava ficar lá para garantir a segurança e também para cuidar do cachorro, do gato. Só que na sexta-feira, segundo o que a irmã descobriu, ele recebeu a visita de 2 pessoas misteriosas no portão e depois disso não foi mais visto. Quando você chegou lá no sábado, na comunidade onde ele mora, o que você conseguiu levantar de informação? Que ele estava em casa e foi abordado por 2 pessoas, somente. As 2 pessoas que abordaram ele fizeram o quê? Nada. Chegaram, chamou ele e foi. Aí eles saíram juntos, isso, esses 3. Isso. Seu irmão e os 2. Ela não deram detalhe, ela somente falou que ele saiu, porque como eles estavam lá embaixo e é no alto, né? Então não dava para ver mesmo. Aí, como ele tinha comentado que parece que depois ele ia voltar para casa da minha mãe, a vizinha assimilou que ele talvez teria vindo para cá. A família garante que Anderson não tinha dívidas que pudessem levar a uma perseguição. Até porque em momentos de dificuldade financeira, sempre contou com as 2 irmãs para que nada faltasse. Elas agora correm contra o tempo, porque sabem que o irmão nunca precisou tanto de ajuda e acreditam que é questão de vida ou morte. Não precisa falar seu nome, mas por favor ajude nós. É uma mãe, uma irmã, sabe? São sobrinho, tudo desesperado, pedindo ajuda, pedindo socorro. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer, ele não é de fazer isso. Gente, dói muito. Ontem minha filha falou assim pra mim. Ela tem 6 anos. Mãe, vamos pedir muito pro Papai do Céu trazer o tio Limão de volta. Porque o tio Limão é muito legal, eu amo muito meu tio, eu quero ele de volta. A família toda tá nessa angústia. Todo mundo. Então, uma notícia que for, não importa qual notícia, vivo ou morto, a gente quer saber. Por que desse sumiço? Elas têm certeza que o único atrito do irmão era com a companheira Joyce. Um relacionamento que sempre foi conturbado.
O Anderson e a Joyce se conhecem há pelo menos 15 anos, tanto que essa é a idade da filha mais velha do casal. Lá no início do relacionamento, eles chegaram a morar aqui no mesmo quintal da Dona Maria. Na época, o Anderson começou uma obra para construir uma casa. Só que a relação da Joyce com a sogra não ia nada bem. E por isso, o Anderson decidiu se mudar e eles foram morar na comunidade. Apesar dessas diferenças do passado, a família esperava que a Joyce estivesse aqui para ajudar nas buscas. Que pelo menos dessa vez todos estivessem unidos diante do desaparecimento do Anderson. A gente tá de mãos atadas e ela, por ser mulher dele, por estar convivendo com ele por até mais tempo do que a gente, ela poderia dar uma solução, uma luz, e ela fala assim, ele falou que ia sumir. Olha, por telefone a gente vai tentar entrar em contato com a Joyce para saber, afinal de contas, quando ela conversou com o Anderson pela última vez e se eles tiveram algum contato antes do desaparecimento. Joyce? Joyce, é o Leonardo, eu estou investigando o sumiço do teu marido, do Anderson, e por conta disso eu preciso falar contigo. Quando que foi a última vez que vocês se viram, Joyce? Tá bom, Leonardo. Quando eu receber a notificação, eu vou até aí, na delegacia. Não, você deve ter entendido errado, eu não sou policial. Eu sou jornalista e a gente está atendendo um pedido da família. Olha, ela desligou o telefone. Ela deveria ser a primeira interessada na ajuda de uma investigação. É isso que preocupa a gente, porque assim, é a mesma forma que ela fez com você, é a mesma forma que ela faz com a gente. E então a gente, assim, fica sem saber o que conversar, o que tá saber realmente o que aconteceu e também poder ouvir o lado dela, né? Olha, eu vou insistir para conversar com ela, porque afinal de contas, 15 anos não são 15 dias. E o que a gente esperava era o interesse dela em encontrar o Anderson. Joyce? Joyce? Oi. Eu não entendi a sua reação de desligar o telefone diante de uma ajuda que a gente está oferecendo para encontrar o seu marido. Eu não desliguei o telefone. Ah, então foi um mal entendido mesmo. Quando que vocês se viram pela última vez, Joyce? Você quer falar comigo? É o que eu tô tentando falar desde cedo contigo. Eu vou receber essa ligação agora. É que pelo jeito você tá acordando agora pela sua voz também. Não, na verdade eu não tô acordando. Tô tentando dormir. Diante de várias ligações eu tô tentando dormir. Ah, você tá precisando dormir. Entendi. Preciso muito dormir, tô muito atordoado. Você tá atordoada. A família também tá atordoada, só que eles não estão dormindo. Eles estão tentando ajuda para encontrar o Anderson. Eu estou tentando dormir justamente para reunir forças. Tá certo. Você quer dormir para reunir forças. Eu estava amamentando, agora eu estou tentando dormir, tirar um cochilo. Anderson, o Anderson, você viu ele pela última vez quando, Joyce? Segura um minutinho, por favor. Pode deixar a imagem dividida com o meu lar. Deixa eu ver se eu estou entendendo direito. A moça abandonou o imóvel porque teve uma discussão entre ela e o marido. Ok. Até aí ficou claro para todos nós. Quando o marido percebe que o imóvel estava abandonado, com medo que algum traficante fosse tomar a casa, porque isso acontece especialmente em área de milícia. Embora o tráfico de drogas também é impiedoso, vai lá, a casa está vazia, pega essa casa. Vamos transformar essa casa num QG do tráfico de drogas. Quando então ele volta para essa casa, ele teria descoberto, pelo jeito, o motivo que a Joyce deixou essa casa. Porque estava tudo certo até então, eram indas e vindas, indas e vindas. A Joyce precisa explicar, viu, Joyce? Explica, por favor, que eu tenho certeza que você é a primeira pessoa a querer explicações. Você tem 2 filhos? Você teve 2 filhos com o Anderson? Se você não puder nos ajudar para encontrar o seu marido, me ajude, por favor, para encontrar o pai dos seus filhos. Eu tenho certeza que na hora que o Leonardo Lara estava gravando, já era hora de você estar acordada, indo para a polícia pedir um esclarecimento do que aconteceu com o seu marido.
quando o Anderson chega na casa, ele deve ter descoberto esse mistério, ele deve ter descoberto o motivo pelo qual a Joyce abandonou a casa e foi sequestrado por esses dois homens e possivelmente encontrado à morte, pelo que a polícia acredita. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local. Para vocês, o Cidade Alerta segue amanhã. Para você que continua comigo aqui, olha, tem o telefone da Joyce aí? Deixa eu ver a continuação da reportagem e a entrevista que o Leonardo Lara vai fazer a partir de agora, porque parece que nesse momento a Joyce passa a responder as indagações do Lara. Se eu continuar achando estranho o comportamento dessa moça, aí eu vou ligar para ela, para saber se ela quer ou não a nossa ajuda. Segue a reportagem, por favor. Tem como você me ligar depois? É porque o que eu tô te perguntando, você não precisa nem se levantar para responder. Se você tiver boa vontade de ajudar, é só você passar as informações que você tem para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça para descobrir o paradeiro dele. O que a gente está tentando é saber onde ele foi antes de desaparecer, com quem ele conversou, para poder reunir elementos que possam desvendar um mistério, Joyce. E você poderia contribuir com isso. E a família diz que você parece que não está nem aí. Pra eles eu posso parecer com qualquer coisa. Então, prove o contrário. É a sua chance de mostrar que você também está interessado em descobrir onde está o pai dos seus filhos, o homem com quem você viveu por 15 anos. Quando que você falou com ele pela última vez? Que dia foi? Foi na sexta? Foi no sábado? Na sexta-feira. Na sexta. O que ele te disse, Joyce? Ele chegou a falar que sofria ameaça, que ele estava preocupado? Ele me mandou alguns áudios porque ele não estava me atendendo. Ah, ele te mandou áudios. O que ele dizia nesses áudios? Ele queria que eu voltasse pra casa. Como eu tava com medo, eu não tava voltando pra casa, porque a gente tava brigado. Ele queria que você voltasse pra casa, lá na comunidade. Isso. Como a gente já tinha brigado, tava brigado, eu saí de casa pela briga. E você disse que não ia voltar. Eu não ia voltar. Entendi. E aí simplesmente foi esse o papo de vocês. Ele pedindo pra você voltar pra casa e você dizendo que não ia. Sobre em cima de ameaça, né? Ele tava pedindo pra mim voltar pra casa em cima de ameaça. Ah, ele tava te ameaçando. Eu não ia voltar por causa de medo. Eu já saí por medo e também não ia voltar por causa de medo. Mas o Anderson que você conheceu não merece ser procurado? Não foi palavras na minha boca? Eu tô te perguntando, Joyce. Eu disse, você ouviu? Falei as duas vezes agora que eu estou procurando. Segura um instantinho. Ô Joyce, vem pra mim, por favor. Joyce, a sensação que me dá pela tua entrevista pro Leonardo Lara é que você não tem interesse de encontrar seu marido. Não parece? E a informação também que eu tenho é que a bebezinha que você teve, né, que tem hoje 2 meses, que é filha do Anderson, você não está deixando nem a mãe do Anderson ver a neta. Por que isso? Sabe, essa mão que a gente estende para as famílias das vítimas, ela sempre é recebida com carinho, com afeto. A nossa produção vai além. Me divide com o Leonardo Lara, por favor. A nossa produção, né? A nossa recomendação para os nossos produtores detetives, para os nossos repórteres, é sempre além. É sempre estender a mão. Pode deixar aqui, ó, de fundo, por favor, a foto dos dois comigo, isso. É sempre ir além. É dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, para incentivar, para dar esperança para encontrar o seu ente querido. Porque se a família não nos ajuda, fica mais difícil esclarecer o que verdadeiramente existe por trás da história. Não é à toa que a mãe do Anderson está completamente interessada e acordou Joyce 9 horas da manhã para falar conosco. Por que você não quer falar, Joyce? Por que você se irrita quando o Leonardo Lara lhe pergunta, não afirma, lhe pergunta se você tem interesse ou não de achar seu marido? O que você encontrou naquela casa que te afastou de lá?
O que você viu dentro daquela casa que fez com que você saísse de lá sem mais nem menos? Você deve ter visto algo que te alertou, olha, não vou ficar nessa casa porque não tá cheirando bem, tá uma energia estranha, vou embora. Aí o teu marido vai pra casa e misteriosamente some com esses homens. Vou seguir a entrevista e vou ligar pra você, Joyce. Assim que terminar essa entrevista, eu quero ver se você vai pôr a mão na consciência a partir de agora. Eu vou acreditar na sua inocência, não tô aqui pra duvidar da sua inocência não, mas o seu comportamento definitivamente tá estranho. Pode seguir a reportagem. Cansavelmente. E você já achou alguma pista? Nada, absolutamente nada. Bom, então a gente só pede que, se você encontrar alguma pista, você avise a polícia imediatamente para a gente conseguir resolver esse caso quanto antes. Obrigado, Joyce. Desligou a ligação. O que parece essa reação dela, Pamela, em relação ao seu irmão? Então, parece que ela não... Porque assim, ela fala que tá procurando ele incansavelmente. Aonde? Porque até onde a gente sabe, ela tá numa casa de uma sobrinha em Jundiaí, né? Joyce não revela para onde foi com os 2 filhos depois de deixar a comunidade onde morava com Anderson na região de São Miguel, zona leste de São Paulo, próximo ao Rodoanel. Joyce garante também que não conheceu outro homem. Anderson dizia o contrário. Dona Maria se emociona e preciso encerrar a entrevista. Ela sabe onde ele está. Ela tem certeza, como Deus está no céu. Porque que ela não chega em mim, se tem a situação. Dona Marisa, está acontecendo isso. E esclarece a situação e faz isso não. Gente, eu não consigo mais não. A senhora está muito nervosa. Eu vou interromper a entrevista. Pega um copo d'água para ela. Na comunidade onde o Anderson morava e de onde sumiu, impera a lei do silêncio. Os vizinhos têm medo de dar detalhes sobre o que viram. Tudo que a irmã descobriu é que 2 homens misteriosos foram até a casa dele. Em seguida, o Anderson saiu dirigindo o próprio carro com os 2 homens. O veículo foi encontrado horas depois, abandonado, com as portas abertas e todo revirado. Na minha casa, na minha rua, onde ele é conhecido, cresceu aqui, ele não deixa o carro à noite aberto. Ainda mais com a chave da própria casa dentro do carro, que qualquer um conseguiria invadir a casa dele. Com certeza. Ou seja, ele foi retirado sem ter controle da situação. Isso mesmo. Isso me parece mais preocupante até agora, do que a gente descobriu. Isso que me preocupa, porque ele sair de casa com 2 pessoas assim e o carro voltar sozinho não é coisa do meu irmão. Ninguém está conseguindo dormir porque para nós aqui ele significava muito.